O presidente Bolsonaro não se posicionou a respeito do voto do ministro indicado por ele para o STF, o Cássio Nunes, a respeito da liberação dos prints da Vaza Jato para a utilização na defesa do Luiz Inácio Presidiário Lula da Silva. Entenda por que Jair Bolsonaro não se posicionou sobre isso. Fernando Haddad praticamente reconheceu que não possui a menor chance de vencer as eleições presidenciais de 2022. O partido do Ciro Gomes sofreu uma goleada vexatória para o presidente Jair Bolsonaro e para o seu vice Hamilton Mourão. Ontem foi aprovada a autonomia do Banco Central. Entenda na prática o que isso quer dizer e como isso impactará na sequência do governo Bolsonaro. Conforme falamos no vídeo de terça-feira, postado aqui no canal, o STF aprovou a utilização dos prints da Vaza Jato pela defesa do Luiz Inácio Presidiário Lula da Silva. Aprovou por 4-1. Quando gravamos o vídeo na terça-feira, ainda não tínhamos o voto do ministro Gilmar Mendes, mas nós aqui do canal antecipamos que ele votaria favorável. Até porque ele sempre foi um crítico da Operação Lava Jato, a operação essa que prendeu diversos de seus amigos. Então é óbvio que o ministro Gilmar Mendes, seguindo a lógica sociopata dele, votaria favorável à utilização de prints obtidos de forma ilegal por hackers, e assim ele o fez. Só que o voto do Gilmar Mendes não influenciaria em nada, porque mesmo sem o voto dele, o STF já tinha decidido por maioria, por 3-1, sobre a utilização dessas provas obtidas de forma ilegal pela defesa do Luiz Inácio Presidiário Lula da Silva. Um desses votos foi do ministro Cássio Nunes. Cássio Nunes, que foi recentemente indicado para o STF pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi de fato um voto equivocado. Num país sério não faz o menor sentido um ministro do STF votar favorável à utilização de provas obtidas de forma ilegal por hackers pela defesa de um respectivo criminoso. Mas ele o fez. O presidente Bolsonaro, que indicou o ministro Cássio Nunes para o STF, não se posicionou sobre o voto do seu indicado. Mas vamos pensar o seguinte, por que Bolsonaro não se posicionou? O presidente Bolsonaro ele é um estrategista político, ele entende como funciona a nossa política. E ele sabe que a melhor coisa para ele e para a sua base é que o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva possa disputar as eleições presidenciais de 2022. Porque no Brasil existe uma rejeição enorme ao PT e maior ainda ao Luiz Inácio Presidiário Lula da Silva. A maior parte da população sabe que o Lula, que o PT, que essa facção criminosa saquearam os cofres públicos, roubaram dinheiro do povo. E é por isso que o Bolsonaro quer que o Lula dispute as eleições presidenciais do ano que vem. Porque com o Lula elegível em 2022, o presidente Jair Bolsonaro conseguiria polarizar as eleições, de uma forma que ele ficaria de um lado e o Lula ficaria do outro. E então o ministro Sérgio Moro, o senhor João Dória, o Luciano Huck não teriam a menor chance de ir para o segundo turno. E no segundo turno, como no Brasil existe um fenômeno enorme de antipetismo, o presidente Jair Bolsonaro teria praticamente 100% de chance de vitória. Em entrevista dada ontem, Fernando Haddad disse que o Lula mandou ele colocar o bloco dele na rua para as eleições presidenciais de 2022, mas que no fundo ele quer que o Lula tenha o poder de decidir se ele pode ser ou não candidato. Isso quer dizer que o Fernando Haddad quer que a condenação do Lula seja anulada, segundo ele, por conta de uma certa parcialidade do ministro Sérgio Moro, parcialidade essa que já falamos aqui no canal, que nunca existiu, até porque o Lula foi condenado por 15 juristas, o Lula é um bandido, é um criminoso, é um sociopata, é um safado, mas como ele é condenado em segunda instância, pela lei da ficha limpa, ele não pode ser candidato em 2022, a não ser que a sua condenação seja anulada. E é exatamente isso que eles estão tentando fazer, para que o Lula se torne elegível e possa disputar as eleições presidenciais de 2022. Porque o Fernando Haddad, no fundo, sabe que politicamente ele é muito fraco, tanto que ele passou vergonha nas eleições que ele disputou para a Prefeitura de São Paulo em 2016, e o Haddad sabe que a melhor coisa para ele é que o Lula dispute essas eleições para ele não passar uma outra vergonha maior ainda no ano que vem. O PDT do Ciro Gomes passou vergonha no TSE
a respeito do processo aberto por eles contra a chapa Bolsonaro-Mourão de 2018, alegando que eles só venceram as eleições porque empresários financiaram campanhas de impulsionamento em massa de fake news nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. E segundo eles, essas fake news eram impulsionadas no WhatsApp, financiadas por esses empresários, e posteriormente eram replicadas de forma orgânica pelas tias do Zap, pelas vovós do Zap e por todos nós que apoiamos o presidente Jair Bolsonaro. O TSE tomou a decisão correta, até porque é óbvio que isso não faz o menor sentido, o povo não é trouxa, o povo tem a capacidade de conseguir descobrir o que é uma fake news, o que não é. Inclusive, o partido que teve contas bloqueadas no WhatsApp não foi o PSL, não foi o partido do presidente Jair Bolsonaro na época das eleições, foi o PT. A campanha do presidente Jair Bolsonaro foi uma mobilização em massa da sociedade civil, de pessoas que, por livre e espontânea vontade, queriam apoiar, queriam se doar para que o presidente Jair Bolsonaro pudesse, naquela época, vencer as eleições. Ontem, por 339 votos favoráveis, a Câmara dos Deputados aprovou a autonomia do Banco Central. Antes de falarmos sobre a importância disso para o Banco Central, vamos focar na quantidade de votos, que foi muito expressiva. Foram 339 votos de deputados que apoiaram uma medida do governo. Isso mostra que a Câmara dos Deputados atualmente, em sua maioria, apoiam o presidente Jair Bolsonaro e a sua base. Ou seja, agora o presidente Jair Bolsonaro finalmente poderá começar a passar as reformas que o Brasil precisa. Agora temos na presidência da Câmara dos Deputados o Arthur Lira, que faz parte da base do governo, que apoia as medidas do presidente Bolsonaro, porque sabe que são as medidas importantes para o Brasil no momento, e a votação expressiva que essa proposta teve ontem só comprova isso. É aquilo que a gente já vem falando há bastante tempo aqui no canal. O Brasil está retornando para a rota do crescimento. O Brasil vai crescer. Mas na prática você deve estar se perguntando o que significa essa autonomia do Banco Central. A partir de agora, os mandatos do presidente e dos diretores do Banco Central não estarão mais vinculados ao mandato do presidente da República. Ou seja, o presidente e os diretores, eles terão sim mandatos de 4 anos, mas que serão já após o presidente ter 2 anos de mandato cumprido. E depois ele poderá indicar outro presidente ou dar sequência no trabalho que já vem sendo feito. Isso é muito importante porque o Banco Central é uma área 100% técnica. Não pode ser movido por medidas populistas de presidentes safados, como já aconteceu, por exemplo, no governo da presidenta Dilma Rousseff. Vamos mostrar aqui agora como que na prática essa autonomia do Banco Central pode influenciar diretamente na vida das pessoas. O Banco Central ele é responsável, através do Copom, pela determinação da taxa Selic, que é a taxa base de juros do país. Só que o que acontece? Quando essa taxa Selic está muito alta, os bancos eles tendem a comprar mais títulos públicos do governo, porque eles terão um retorno maior de juros para eles. E a partir do momento que os bancos estão se descapitalizando, estão gastando mais dinheiro para a aquisição de títulos públicos, sobrará menos dinheiro para que esses bancos possam disponibilizar para as pessoas. Ou seja, as pessoas terão menor acesso ao dinheiro, menor acesso ao crédito, menor facilidade de acesso ao crédito. As pessoas tendo uma menor facilidade de acesso ao crédito, elas automaticamente vão comprar menos. E se as pessoas estão comprando menos uma determinada coisa, o que acontece com essa coisa? Ela diminui de preço. E se as coisas começam a diminuir muito de preço, você começa a ter uma queda na inflação. Porque a inflação é justamente isso. É um aumento generalizado de preços. Você pega lá uma cesta de produtos básicos que todas as famílias compram e faz uma análise ali diariamente, semanalmente e mensalmente do preço das coisas que compõem aquelas cestas básicas. E a partir do momento que essas coisas estão aumentando de preço, você tem um aumento da inflação. A partir do momento que essas coisas estão diminuindo de preço, você tem uma queda na inflação. Então, já mostramos aqui um caso no qual, quando você aumenta muito a taxa Selic,
Aqui embaixo você tem uma queda na inflação. Assim como se você diminui a taxa Selic, os bancos olham para aquela taxa baixa e pensam o seguinte: se eu comprar os títulos públicos agora, ou seja, se eu emprestar dinheiro para o país agora, eu vou ter um retorno menor de juros. Eu vou ter um rendimento menor, porque a taxa Selic está menor. Então eu prefiro emprestar o meu dinheiro para as pessoas, porque eu conseguirei ter um retorno maior. E a partir do momento que ele consegue emprestar aquele dinheiro para as pessoas começam a ter uma facilidade maior de acesso ao crédito, de acesso ao dinheiro. E com essa facilidade maior de acesso ao dinheiro, elas passam a comprar mais. E se as pessoas estão comprando mais uma determinada coisa, o que acontece com aquela determinada coisa? Se todo mundo está comprando uma respectiva coisa, aquela coisa aumenta de preço. E a partir do momento que você tem um aumento generalizado de preços, como já explicamos anteriormente, você tem um aumento da inflação. Isso, na mão de um político populista, políticos que já tivemos aqui no Brasil, como por exemplo, o presidente Luiz Inácio Presidiário Lula da Silva e a presidenta Dilma Rousseff, é uma ferramenta de ganho de dividendos políticos, de ganho de votos. Porque quando chega no período eleitoral, eles se utilizam dessa ferramenta para aumentar a facilidade de acesso ao crédito das pessoas, para que elas possam consumir mais, para que essas pessoas possam comprar mais e enganar essas pessoas. Porque a partir do momento que elas estão comprando mais uma determinada coisa, aquela coisa aumenta de preço e você passa a ter uma inflação. Só que quando essa inflação é sentida pelo povo, aquele político já conseguiu se eleger. Então ele já conseguiu o que ele queria. O Banco Central passará com essa autonomia a ser uma instituição 100% técnica, sem a influência de interesses políticos para ganho de votos. E isso é ótimo para o Brasil, afinal, isso já é comum em todos os países desenvolvidos ao redor do mundo. Então é isso, galera. Desde já agradeço, peço para que você considere se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações do sininho e deixar aquele like, porque isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!